A gente viu um pouquinho nas duas primeiras aulas aí o que é discipulado e o discipulado na perspectiva do discípulo, como a gente viu na semana passada. Então, alguns flashes, algumas coisas que a gente conversou aqui nessas duas aulas, eu queria dar um destaque aqui antes da gente seguir na perspectiva do discípulo, que é o que a gente vai ver aqui entre hoje e domingo que vem, e na segunda parte do domingo que vem, mais a prática do discipulado, algo mais aplicado, não sei, hoje vai ser bem aplicado, mas algo mais prático mesmo, acho que é essa a palavra. Mas vocês viram essa foto aqui. O Ministério de Discipulado, como ministério, começou aqui na igreja com esse grupo aqui, lá atrás, há 26 anos atrás. Aliás, 27 anos atrás. Nessa época, obrigado. Nessa época, um grupo de discipulado iniciando, você não vê muitas diferenças, e o Fábio era o discipulador, mas assim, parecia que estava todo mundo no mesmo barco, né? Mas nada como o tempo para poder mostrar as verdadeiras diferenças. Né? Quem era o discipulador lá atrás? Quem que era o mais maduro, o mais velho? Certo? Então, dá para ver que o tempo faz diferença num discipulado, numa caminhada. Bom, a ideia de discipulado que a gente tratou aqui, que a gente está tratando aqui, e como o Fábio mostrou para vocês, não é bíblica. Ou seja, ela não se origina na Bíblia. A ideia de discipulado é uma ideia de mentoria, de alguém ensinando o outro e andando junto. Isso remota bem antes dos tempos ali do Novo Testamento, mas a ideia, ela é antiga, vem lá dos filósofos, onde um andava com o outro e ensinava. O que os textos falam da história da academia de filosofia e ciências lá, era que Sócrates, por exemplo, discipulou Platão, que discipulou Aristóteles. Eram andando juntos, eles iam observando uns aos outros e iam reproduzindo. Então, os seus alunos escutavam atentamente, Sócrates esse no caso, escutavam atentamente cada palavra, atentamente cada palavra que ele dizia e observavam tudo o que ele fazia, preparando-se para ensinar a outros. Então, era uma mentoria que estava preparando, olhando para o mestre, se espelhando no mestre, andando junto, convivendo e preparando para poder ensinar a outros. Aparentemente, o sistema funcionou, porque Platão fundou a academia, que durou 900 anos. Então, essa ideia ela era velha, antiga. Então, Jesus, na verdade, pegou carona para tratar sobre o discipulado, para implantar o discipulado cristão. Jesus pegou carona numa ideia já conhecida de mentoria. E quando a gente fala de discipulado hoje dentro da igreja, nós estamos falando do discipulado cristão, que tem um padrão um pouco diferente do discipulado tradicional e que veio lá de trás, porque lá o mestre andava com os discípulos e os discípulos espelhavam o mestre, o mentor. O discipulado cristão, na realidade, ele está trazendo essa relação de mentoria, de andar junto, de ensinar com a vida, só que o discípulo mais maduro, cristão, ele também está andando junto, ensinando outros discípulos menos maduros na fé, também cristãos, mas apontando para o mesmo mestre. Então, o discipulador é discípulo. O mestre, naquela relação, ele está apontando para o mestre maior que ele está tentando refletir o caráter. Então, o discipulador é discípulo de Cristo. E ele está ensinando os seus discípulos, que aqui na igreja a gente gosta de chamar de discipulandos, ele está ensinando os seus discípulos a serem imitadores do mestre, não dele. Por mais que muitas vezes possa olhar e mostrar, e é para mostrar com a vida dele. Mas essa relação apontando para o mestre, Cristo, ela é diferente da ideia de discipulado e de mentoria que veio lá do passado e que existe no mundo até hoje. Vão trocando os nomes, mas essa ideia da mentoria, ela existe. Bom, Mateus 28, a gente vê Jesus falando, e de fazei discípulos de todas as nações. Algumas traduções vão falar indo. Enquanto você está indo, está caminhando, está andando, você está vivendo, vão fazendo discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu, Cristo, vos tenho mandado. Então, façam discípulos, meus, mestre, não seus discípulos. Façam discípulos ensinando a guardar as coisas que eu, o mestre, estou mandando. Vão entendendo essa relação?
Vamos relembrando essa relação. Essa ideia de mentoria, que a gente está chamando de discipulado, ela está na Bíblia também espalhada em vários momentos e não só com Cristo. A gente tem os discípulos dos profetas, e são chamados de discípulos mesmo. A gente tem os discípulos de Moisés, a gente tem os discípulos de João, a gente tem os discípulos dos fariseus, a gente tem os discípulos de Jesus. Então, mais uma vez, foi uma carona numa ideia de ensinar, de mentoria, ok? Então, o discipulado, e agora daqui para frente falando de discipulado, a gente está falando do discipulado cristão o tempo todo. O discipulado é andar com alguém, o discipulado cristão é andar com alguém, enquanto está vivendo, enquanto eu estou vivendo as minhas lutas, as minhas fraquezas, as minhas quedas, as minhas vitórias, os meus perrengues da vida, todas as situações da vida, enquanto eu estou andando, estou com outros caminhando junto comigo e me mostrando como que eu estou refletindo e espelhando o Mestre, apontando sempre para Cristo. É vida na vida, como o Fábio colocou aqui. Deixa eu mudar um. É vida na vida, é transfusão de vidas, mas só que você tem isso recíproco. Num grupo, numa relação de discipulados de 2, 3, 4, 5, num grupo você tem momentos onde você está mais forte e o outro está mais fraco. Existem situações onde você é mais experiente e o outro é menos experiente, mas existem momentos onde o outro está te ensinando também, porque nossas fraquezas são distintas. Nossas dificuldades são distintas. Então, o discipulado é uma reprodução, o discipulado cristão é uma reprodução do caráter de Cristo. É uma reprodução de atitudes que vêm espelhando Cristo. É uma reprodução da fé em Cristo. É uma reprodução da vida, exemplo dado por Cristo. E é uma reprodução, então, de discípulos do Mestre, de Cristo. Nunca do discipulador, como a gente viu na semana passada com o Fábio. Numa relação de discipulado, seja com os filhos, seja com amigos, seja com novos convertidos, um discipulado de mães, um discipulado de mulheres, um discipulado de homens, de adolescentes, de jovens, não importa. Numa relação de discipulado, onde existe um caminhar junto para poder aprender, existe aconselhamento. Mas discipulado não é aconselhamento. Existe oração, mas discipulado não é grupo de oração. Existe amizade, mas discipulado não é só amizade. Na coordenação do Ministério Discipulado, a gente fica acompanhando à distância os grupos que estão acontecendo, e já aconteceu da gente ter que intervir, chamar a atenção e conversar com o discipulador, falar assim, gente, está parecendo que é só sair para poder brincar junto e jogar junto, mas o que mais que vocês estão fazendo? Não é só um grupo de amigos que saem juntos para poder se divertir. E não é só estudo também. Não é uma aula de escola bíblica. Não é você preparar um sermão para poder ensinar para o seu grupo. Mas você também vai ter estudo. Você tem isso tudo ao mesmo tempo. Você tem relacionamento, você tem amizade, você tem o caminhar junto, você tem aconselhamento quando precisa, você tem oração a todo momento, você tem estudo bíblico também apontando para o Mestre. Olhando então as bases para o discipulado, olhando as bases do discipulado, qual que é o plano de Deus então? Qual que é o padrão de Deus? Para mim, discípulo. Para você, discípulo. Qual que é o plano de Deus no discipulado para nós, discípulos? E na semana passada a gente viu do discipulador, mas eu estou falando que o discipulador também é discípulo, ou seja, para todos nós. Qual que é o padrão de Deus? Nós vamos passar por vários textos aqui. Efésios 1 fala o quê? Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos para objetivo, para sermos santos, separados, distintos, à parte, e irrepreensíveis perante ele. O que é irrepreensível? Que ninguém tenha o que falar, o que apontar. Eu conheço a minha pecaminosidade, mas quem está olhando para mim não tem o que falar. Para o louvor da glória da sua graça. Ele nos escolheu desde o princípio para sermos distintos, separados, santos e que ninguém tem o que falar de nós. Irrepreensíveis, não dignos de repreensão. Dá para entender que o padrão é alto? Vai subir muito mais. E para o louvor da sua glória.
para que a nossa vida reflita a glória do Pai. Lembra? Cristo está refletindo o Pai. E nós refletindo Cristo. Para o louvor da glória, da sua glória. Obrigado, irmão. Efésios 1 ainda vai continuando. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Ele está enfatizando de novo. Aí depois no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, o resgate da sua propriedade, ele nos escolheu e ele está conosco e ele está nos estimulando e nos ensinando como viver para o louvor da sua glória. A minha vida tem que louvar a glória de Deus, a minha vida tem que refletir Deus. Eu tenho que ser separado, distinto, santo, irrepreensível e eu tenho que refletir Deus. É isso que ele está esperando de nós. E isso, gente, por quê? Porque, como Romanos fala, mudaram a glória de Deus. Até a glória de Deus foi corrompida. A humanidade foi criada refletindo a glória de Deus, mas o pecado entrou e estragou tudo. E até a nossa imagem, nossa visão sobre Deus está deturpada. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, está corroída, está degradada. E essa imagem deturpada, Cristo, como Hebreus fala, veio e andou aqui refletindo a glória do Pai e consertando isso. Então ele, que é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser, de Deus, ele reflete o Pai, andou entre nós, mostrou como nós devemos viver, mostrou como é possível refletir a glória do Pai, e ele, Cristo, refletindo a glória do Pai, olha para nós e fala, sejam meus imitadores. Eu sei que essa frase é de Paulo, mas o que ele está falando é, sejam meus imitadores. E ele está refletindo o Pai. É uma ideia de espelhamento, de reprodução infinita. Bom, dá para fazer isso? Dá para viver assim? Você consegue atingir esse padrão? Eu não consigo. A gente olha para ele como inatingível. Mas Deus está esperando isso. Como que eu lido com essa história? Bom, 2 Coríntios 3,18, ele fala que todos nós, Paulo está falando, e todos nós, que com a face descoberta, desnudada, sem máscara, sem falsidade, sem aquele eu que eu me esforço para mostrar para os outros, mas que existe um eu por trás que eu não quero mostrar para ninguém. Com a face desnudada, contemplando a glória do Senhor, segundo a sua imagem, vamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória, vamos ficando cada vez mais parecidos com Cristo. Então existe um processo aí de ir se transformando. A partir do momento que eu estou me expondo à palavra, que eu estou enxergando Cristo, que eu estou andando com outros que apontam Cristo, que eu estou convivendo com os irmãos, que eu estou aprendendo, eu estou na escola bíblica, eu estou no culto, eu estou assistindo, eu estou ouvindo louvores, eu estou assistindo aulas, eu estou lendo livros, eu estou estudando a palavra, eu vou sendo exposto a Cristo, eu vou sendo exposto à glória do Senhor e eu consigo, e é possível, não eu, é possível irmos nos transformando de glória em glória e ficando cada vez mais parecidos com Cristo. Ou seja, esse padrão inatingível, ele está lá, mas eu tenho que estar cada vez mais próximo dele. Ainda, 1 Coríntios, vem a frase que eu citei ali atrás. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem falou isso? Aquele que perseguia Cristo. Aquele que falou que ele era o pior dos pecadores. Dá para entender esse discipulador aqui? Eu, o pior dos pecadores, discípulo de Cristo, sou discípulo de Cristo, estou tentando refletir a glória de Cristo. Se ele falou que ele era o pior dos pecadores, ele não estava se colocando como infalível. Ele não estava se colocando como tal. Ele não estava se colocando como alguém que não tem quedas, que não tem fraquezas, que não tem dificuldades. Ele tinha as lutas dele, como todos nós temos. Mas ele está apontando para Cristo. Sejam meus imitadores. Podem imitar. Olha, eu erro, mas eu acerto. Eu caio, mas eu levanto. Como eu sou de Cristo. Apontando para a direção certa. Bom, e falando para um discípulo dele, Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Olha que palavra forte. Para os fiéis na palavra, no conhecimento de Deus,
a palavra de Deus, no procedimento, ou seja, no conhecimento e no agir, no amor, como que eu vou lidar com todos, na fé, na minha confiança nele e na pureza, como que está a minha mente. Mas não é só ser bom na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ser um exemplo. Exemplo é referência. Dá para entender que o padrão vai ficando forte? Mais ainda, ele já é forte desde o início, ele vai aumentando. Eu tenho que ser não só bom na palavra, não só um bom conhecedor, mas eu tenho que ser exemplo no conhecimento, no pensar e no agir. Então, o plano de Deus é que essa árvore se replique, mas num padrão lá em cima, para refletir Cristo mesmo. Não é o discipulador, é o mestre. Então, a referência não é ninguém menor do que Cristo. Que esse sim é a expressão exata, é o reflexo exato do Pai. O resto é tentativa de se aproximar. De glória em glória se aproximando. Certo? Então, o padrão de Deus para um discípulo, nós, sendo discipuladores dos nossos filhos, de amigos, de colegas, de grupos de discipulado, o padrão para nós, discípulos, é um padrão alto. O padrão é excelência. O padrão é sermos exemplo. Bom? Em Mateus, o próprio Jesus falou o quê? Paulo falou para a gente ser referência, né? Para sermos exemplos. E Jesus falou o quê? Sejam perfeitos. Ele chamou os discípulos dele, os primeiros, que depois ele mandou replicar, e ele chamou e mandou esses discípulos andarem com ele. E ele falou, sejam perfeitos. Como perfeito é o Pai de vocês, o Pai Celestial de vocês. Perfeito, gente. É perfeito. E ele está falando não para pessoas que morreram e que já estão livres do pecado totalmente lá na eternidade. Não, ele está falando para a gente que estava andando aqui. E ele mandou ser perfeitos. E aí a gente vai levando pancada. Quando a gente vai pensando dessa maneira, a gente vai olhando os textos e a maneira, as expressões que são usadas para o padrão de um discípulo, a gente vai levando pancada. Nós enxergamos a nossa pecaminosidade, nós enxergamos as nossas fraquezas, a gente sabe que nós não conseguimos e a gente olha e ele está falando, sejam perfeitos. Eu não estou falando da salvação, que Jesus veio aqui e pagou todos os nossos pecados e o preço por tudo. Ele está falando sobre uma vida de um cristão aqui. E ele está falando que é para ser perfeito. Então, assim como Cristo é o reflexo perfeito, como nós vimos no texto da glória do Pai, ele veio e deu o exemplo e falou, sejam perfeitos. E ele fala, enquanto vocês estão vivendo, me imitem. E reflitam essa glória. E a gente olha e desanima. Bom, o que é um discípulo de Cristo? O que significa, então, ser discípulo de Cristo, sendo mais práticos? Vamos tentar aplicar mais. O que significa essa perfeição? Essa distinção do santo separável, do irrepreensível? Bom, um discípulo é aquele que segue. Desde o início foi assim, no discipulado cristão. Desde o início, quando ele foi chamando os seus, ele vinha andando à beira-mar, no mar da Galileia, e Jesus viu dois irmãos, Simão e Pedro. Simão chamado Pedro e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, estavam trabalhando, ganhando dinheiro, pois eles eram pescadores. E ele disse, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Ele chamou. Larga tudo e vem. E eles seguiram. E aí ele continuou andando, e indo adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Mais dois irmãos. Pensa nos pais desses aqui. Sai e vão embora. E eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, o pai estava junto, deixou o pai sozinho e seguiu. E ele falou, sigam-me. E eles seguiram.
Um discípulo é aquele que segue e larga. Em Lucas, a gente encontra, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, coletando os impostos. O cara era de uma classe social diferente desses outros que ele tinha chamado antes. E ele falou, siga-me. E ele levantou, largou o excelente emprego, um dos melhores para se ter na época, como emprego, deixou tudo e seguiu. Não importa o que está deixando. Deixou o pai, no emprego que ele dividia com o pai e ajudava o pai. Deixou família. Deixou um emprego excelente. E aí em Lucas 9, Jesus dizia a todos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, seu eu, sua vontade, seus desejos, seu prazer, seu trabalho, seu dinheiro, o prestígio, as conquistas, o status. Negue-se a si mesmo e siga-me. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. A gente vai voltar nesse texto mais tarde. Então, o discípulo é aquele que segue. Segue o mestre. Vai andar junto com ele. Vai aprender dele. Na hora de escolher um livro, vai escolher um livro que vai te ensinar sobre ele. Na hora de escolher a prioridade do seu tempo, vai escolher aquilo que prioriza ele. O mestre. Um discípulo é aquele que segue. Mas ele também é aquele que ama. Lucas 14 fala o quê? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim mesmo, não pode ser meu discípulo. Gente, dá para poder a gente fazer escolhas. Você olhar, você fazendo escolhas, descartando seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seus irmãos, suas irmãs. Não está falando de um padrão fácil. Então, o verdadeiro discípulo, ele larga tudo e segue. Mas quando ele está falando de largar tudo e seguir, ele não está falando para poder abandonar necessariamente. Mas ele largou e colocou em segundo plano. A prioridade é seguir o mestre. Quando ele fala que é aquele que ama, ele não está falando que é para abandonar pai, mãe, esposas, filhos, irmãos e irmãs. Não. Mas ele está falando que é mais do que a ele. Não pode estar em primeiro lugar. Meus filhos não podem estar em primeiro lugar. Minha esposa não pode estar em primeiro lugar. Meus pais não podem estar em primeiro lugar. Mesmo que eles queiram isso. Tem que estar em segundo plano. E tem que estar bem assim. Então, um discípulo é aquele que segue o mestre, colocando como prioridade. É aquele que ama mais do que as outras coisas. Vamos voltar naquele texto? No anterior? Negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Diariamente decide seguir. Diariamente decide colocar as prioridades corretas e amar mais a Deus do que os demais. Não é natural para a gente. Mas diariamente eu ajusto e coloco as coisas no lugar. Então é um padrão alto, mas que dá para ir trabalhando. É isso que ele está mostrando para a gente. Bom, ainda sobre amor, Mateus 22 a gente encontra, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Todo o coração. É primeiro lugar. De toda a sua alma, em primeiro lugar. De todo o seu entendimento, do seu conhecimento. Então, coloque Deus em primeiro lugar. Esse é o discípulo que ama. Coloque Deus em primeiro lugar, mais do que tudo e todos. E preencha o seu coração com Ele. É de alma. E a sua inteligência. Seu conhecimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, ame ao seu próximo como a si mesmo. O si mesmo está em segundo lugar também. Então, o verdadeiro discípulo segue e não necessariamente abandona, mas coloca no lugar certo as prioridades. O verdadeiro discípulo ama e continua amando os outros à volta dele.
Só que Deus está em primeiro lugar. Dá para ajustar. E como que eu posso demonstrar que eu o amo? Como eu posso demonstrar que eu o coloco em primeiro lugar? Aí a gente vê mais textos. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, e os guarda, dependendo da versão, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Como um verdadeiro discípulo segue, colocando as prioridades no lugar certo. Como que um verdadeiro discípulo ama, colocando nas devidas posições. E como, na prática, eu posso mostrar como eu amo? Obedecendo. Obedecendo o que ele, o mestre, o principal, a referência, mandou que nós fizéssemos. E nós vamos ficar mais práticos ainda nos próximos textos, onde a gente vai vendo como que a gente vai obedecer, como é possível obedecer. O que exatamente que eu tenho que obedecer para eu poder estar refletindo Cristo e sendo um verdadeiro discípulo de Cristo. Aquele que ama é aquele que me obedece. Daqui a pouco a gente volta numa listinha de obediências aqui. Mas ainda, falando sobre aquele que ama, então aquele que ama, coloca na posição certa, mais do que todas as outras coisas. Ama o Senhor e ama também os demais, só colocando na posição certa. Obedece o que o mestre mandou, o padrão de vida que ele nos mandou seguir, de pensamento, de palavras, de ações. E aí em João 13, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Opa, não é coloco Deus acima de todas as coisas e abandono o resto. Não, ele está ali, mas eu tenho que continuar amando, e como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Porque se vocês amarem uns aos outros, ou seja, se vocês tiverem um padrão de relacionamento e de tratamento e de demonstração do padrão de Deus para as outras pessoas, de atitudes que vêm do mestre para as outras pessoas, o mundo vai olhar para vocês e vai enxergar um discípulo de Cristo. Saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, ele coloca um padrão lá em cima, ele coloca um padrão que a gente olha e fala é impossível, mas ele ensina como viver. E o que a gente tem que buscar para poder ir crescendo, de glória em glória, de glória em glória, e chegando cada vez mais próximo desse padrão. Então, aquele que é um verdadeiro discípulo, além de seguir, além de amar adequadamente, ele renuncia. Renuncia o quê? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meus discípulos, Lucas 14. Renunciar a tudo. Não tem nada que eu possa colocar acima dele. A gente não vive assim, gente. Não tem nada que eu possa colocar acima dele. Bom, então eu tenho que seguir, eu tenho que amar, eu tenho que renunciar. Gálatas 20 dá uma ideia de como é essa renúncia. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu não sou mais eu. Mas é Cristo que está vivendo aqui no meu lugar. Eu olho tanto para o Mestre, eu me espelho tanto no Mestre, eu absorvo tanto, eu sugo tanto, que eu começo a viver a vida. Cristo vivendo em mim. Se eu for um verdadeiro discípulo, eu vou me espelhar tanto nele, que eu vou crescendo de glória em glória, eu vou ficando cada vez mais parecido com ele, de forma que as pessoas olhem e vejam Cristo vivendo em mim. Se eu fui crucificado com ele, se eu coloco o meu eu e renuncio todas as coisas lá na cruz com ele, eu vou trabalhar e me esforçar, e é esforço, nós não estamos falando de salvação que é de graça, é esforço aqui, para poder eu ficar parecido com Cristo e andar e deixar Cristo viver em mim. Quanto mais a gente está próximo, mais nós vamos refletir. Ele vai se revelando a nós e nós vamos cada vez mais conseguindo refletir essa glória. É mais próximo de Cristo, é andar próximo de Cristo. Esse é o padrão do discípulo.
Só que a vida não é fácil. Ser um verdadeiro discípulo tem um preço a se pagar. E as dificuldades vêm. A perseguição vem. A tiração de onda vem. A puxada de tapete vem. E na hora que as coisas complicam, o verdadeiro discípulo que segue, ama e renuncia a tudo, permanece, não desiste, não corre. Porque a vontade vai ser de correr. Diante de uma situação onde a sua vida está em risco por causa de Cristo, você não vai correr porque a sua vida não é mais importante do que Ele. Permanece. O verdadeiro discípulo permanece mesmo quando estão tirando onda. O verdadeiro discípulo permanece quando está perdendo as oportunidades de trabalho por ser cristão. Está perdendo relacionamentos e oportunidades e promoções e dinheiro e pessoas por Cristo. E permanece. Não desanima. A gente está recheando aqui, subindo o padrão, né? João 15. Além de seguir, deixar todas as coisas e todos. Além de amar, colocando as prioridades no lugar certo. Além de renunciar o meu eu e tudo aquilo que me dá prazer e permanecer quando as pancadas vierem por causa disso, eu ainda tenho que multiplicar, que é o fazer discípulo. Eu ainda tenho que chamar outros para poder andar junto e mostrar, olha, como que eu faço quando eu caio. Ou como eu faço para evitar cair, onde é que eu coloco as minhas cercas. E aí frutificar, amplificar, aumentar os discípulos. É possível ser cristão sem ser discípulo, gente. A gente vai tratar disso daqui a pouco. E quando eu estou falando do padrão de um discípulo, e ele quer que a gente reproduza, que a gente frutifique, é que a gente frutifique discípulos, seguidores, pessoas que pagam o preço por e que sofrem por Cristo. Bom, o que é frutificar, então? Além de espelhar, de multiplicar os seguidores? Frutificar, gente, é você conhecer o Mestre, conhecer a palavra, se expor à palavra, se embebedar da palavra. Sabe? No sentido de ela enche, você enche tanto que aquilo toma conta do seu ser. Conhecer o Mestre. E conhecendo o Mestre, você consegue viver refletindo esse Mestre que você conhece profundamente. Quanto mais eu ando com o Mestre, quanto mais eu conheço do Mestre, mais eu consigo dar flashes do Mestre para o mundo. E enquanto eu estou vivendo, eu estou refletindo e mostrando para o mundo quem é o meu Mestre. Só tem como refletir se eu conhecer. Só tem como refletir se eu estudar. Se eu gastar tempo com ele. E aí, vivendo no mundo, vivendo com as pessoas à minha volta, refletindo o Mestre, convivendo com eles, eles conseguem ver na minha vida os meus altos e baixos, mas são altos e baixos que estão sempre crescendo. Então, conhecendo o Mestre, vivendo tudo que eu tenho aprendido, convivendo com os irmãos e mostrando, assim eu vou multiplicar. Assim eu vou dar frutos. Bom, em 1 Coríntios nós encontramos de novo aquela frase: tornem-se meus imitadores. O pior dos pecadores falando, como eu o sou de Cristo. Um verdadeiro discípulo reflete Cristo. Ao ponto que até nos seus erros, a sua vida pode ser um exemplo de como lidar com eles. Então, refletindo Cristo, a gente reflete seguindo Cristo, a gente reflete amando Cristo, a gente reflete renunciando a tudo por Cristo, a gente reflete permanecendo quando os perrengues vêm, e a gente reflete multiplicando e dando frutos. O padrão é Cristo. E é alto. E qual que é a diferença entre ser, então, um cristão e um discípulo? Dá para ser cristão sem ser discípulo.
Porque quando a gente olha para esse padrão, a gente olha para a nossa própria vida e fala, sim, eu sou cristão. Eu tenho certeza da minha salvação. Ele morreu por mim. Eu entendi isso. Eu sou cristão. Mas eu posso ser um cristão 007, gente. Eu posso ser um cristão escondido. Eu posso ser um cristão que aqui tá todo mundo, convive, fala, canta, vem, põe versículo no peito, faz de tudo, mas só que durante a semana ninguém sabe. Então é possível sim ser cristão sem ser discípulo. A salvação, gente, que define o fato de você ser cristão, ela é de graça. Você não tem o que fazer. Ela veio de lá para cá. Então tá. Se eu fui salvo, eu sou cristão. Então eu posso ser salvo. Eu posso ter recebido de graça a salvação. Eu posso estar mirando o céu e caminhando para lá. Mas eu posso viver a minha vida de um jeito que não incomoda ninguém e eu viver a vida sem sofrimento, sem perseguição, sem ser odiado. Porque eu não estou chocando ninguém. Porque eu não estou sendo discípulo. Ser discípulo é diferente de ser cristão, porque ser discípulo tem um preço a se pagar. Para ser salvo, você não precisa de nenhum esforço. Para ser discípulo, você precisa de muito esforço, porque o padrão é altíssimo. Para ser salvo, você recebeu isso de graça, mas para ser discípulo, você tem que, como o texto que a gente já voltou 2 vezes e vamos voltar ainda de novo, você tem que diariamente pegar a sua cruz e seguir, diariamente sacrificar o seu eu, diariamente ajustar as prioridades, diariamente decidir seguir. Então tem esforço, tem suor, tem lágrimas, tem vida desgastada para conseguir. Crescer um pouquinho e crescer um pouquinho. O que você me diz do discípulo? A partir do momento que a gente se converte, a gente já fala do amor de Deus, aquilo que está dentro de nós. E o que você acha a propagação em todas as oportunidades, a forma de estar propagando? Está como naquele taxada, né? Assim, não assim porque eu vou me incomodar com isso, mas saber ter sabedoria. A sabedoria... Oi? Ela está falando o que... É sobre a forma de nós transmitirmos para sermos sábios. Como a gente falar, ou seja, ok, eu sou cristão, mas para eu ser discípulo, eu preciso refletir Cristo. E para eu refletir Cristo, tem lugares e lugares e formas. Mas a Bíblia fala para fazermos a tempo, certo? Para testemunharmos a tempo e fora de tempo, certo? Então a gente tem que estar refletindo Cristo de todo jeito. Mas a sabedoria faz parte. O como faz parte. Mas o onde não. É em todo lugar. Então, pode ter lugar que você pegar a Bíblia e pregar, não vai dar muito certo, mas você falar com a sua vida e você citar e mostrar, vai dar. Mas ainda assim as oportunidades têm que ser dadas. Então, a gente tem que ficar atento para as oportunidades. Um ambiente, por exemplo, onde você levantar abrir a Bíblia e pregar é bem inadequado e bem perseguido e você vai ser podado, por exemplo, dentro de um ambiente universitário. Mas, na Universidade de Oxford, onde existe um lugar que chama Casa de Debates, onde são convidados para poder falar pessoas que são de extrema autoridade, pessoas que são referência na área. E quando a pessoa é convidada para falar, ela é convidada para falar, não para falar sobre. Convidada para falar. Ele escolhe o que ele quer falar. E aí, um matemático bem famoso de Oxford e bem referência na área dele, que é o John Lennox, foi convidado para falar na Casa de Debates. E ele é um cristão fiel. Ele é um discípulo. E ele decidiu que ele ia pregar. Ele estava numa posição onde ninguém podia levantar e sair, que era uma tremenda de uma falta de respeito pela autoridade que foi convidada para falar ali. Tinham pessoas presentes ali que eram avessas à fé.
uma das pessoas que estava na plateia e que a câmera ficava voltando toda hora para ele porque ele estava vermelho de raiva, era o Papa do ateísmo moderno, líder do movimento organizado de defesa do ateísmo no mundo, que é Richard Dawkins, que era, na época, professor de lá também, estava junto com o Lennox ali. Ele pregou o Evangelho de Jesus, ele citou os textos bíblicos, e ele citava os textos bíblicos e os grandes nomes daquela universidade de séculos, certo? Que fizeram a história daquela universidade, que eram também cristãos, e ele pegava o texto bíblico e olhava como fulano falou, e a Bíblia também fala, como Beltrano falou, e a Bíblia também fala, ele usou a oportunidade. Então sim, a gente tem que ter sabedoria, mas é em todo lugar. Você acha que funciona, por exemplo, nos dias de finado, você ir lá entregar panfleto, o que você acha disso? É uma forma de estar propagando? É uma forma de propagar. Vai depender das situações e com quem, e quem você está interrompendo, e como que está acontecendo o ambiente ali, de você esperar o momento adequado, mas sim, é qualquer lugar. Testemunhar. Só mais um minutinho e a gente já pausa, tá? Só fechar esse slide aqui. Então, o discípulo paga o preço, se esforça, toma a cruz todo dia, decide colocar as prioridades certas todo dia, sofre para Jesus e sim, se ele dá a cara para bater e se ele mostra quem ele é, ele vai ser odiado, ele vai ser perseguido, ele vai, em alguns casos, ser martirizado. Então, ser discípulo requer esforço, diferente de ser cristão. Para ser cristão basta a salvação. Para ser discípulo você precisa. Tem o seu eu sendo colocado e triturado ali junto. Tudo bem? Vamos pausar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta identificando um discípulo, mas sendo mais práticos, tá bom? Antes só de mudar aqui, o Neto me lembrou de um exemplo para... Como é seu nome mesmo? Eu perguntei, mas já esqueci. Que a Ana tinha perguntado sobre oportunidades e achar as oportunidades. O Neto me lembrou de um exemplo muito bom. O Silvio Leite, aqui da igreja, trabalha na Motorola, se for na Motorola, trabalha na Motorola. E a Motorola criou um programa de incentivo à diversidade, de grupos para poder tratar dos assuntos relacionados à diversidade. Aí ele olhou, diversidade? Ok, vou abrir um grupo de estudo cristão. Isso é diversidade. E não deu para questionar. E questionou, e abriu. E tem um grupo cristão, tem grupo de todas as representatividades e tem o grupo cristão de estudo bíblico. Aproveitando as oportunidades, né? Bom, obrigado, Neto. Então tá. Nós vimos o padrão lá em cima, certo? Um padrão difícil e que requer muito esforço para poder viver, que é o padrão de um verdadeiro discípulo. Esse padrão, ele é um padrão que reflete atitudes ou características pessoais. Então dá para a gente poder olhar de forma prática para a nossa vida como é que eu posso refletir esse padrão. Esse padrão de caráter do mestre. E essas características pessoais, elas estão espalhadas em algumas listinhas de vários textos, a gente encontra isso em várias partes da Bíblia, mas eu selecionei alguns textos que no Ministério de Discipulado a gente usa como referência para poder criar uma listinha inicial dos grupos que a gente coloca como recomendação para os grupos que estão começando e que a gente vai falar isso na semana que vem. São os textos de 1 Timóteo 3, 2 a 13, 1 Timóteo 4, 12, Tiago 1, 19, Tito 1, 6 a 9, Gálatas 5, 22 a 25. Vou ler esses textos aqui, mas destacando uma listinha de coisas práticas do que significa refletir a Cristo e ser um discípulo e mostrar, refletir o caráter do mestre. E aí depois a gente volta e organiza essa lista. Tá bom? Bom, em Timóteo nós vamos encontrar o quê? Convém, pois, que o bispo... mas isso está falando só para o líder. Gente, o líder vai ser mais cobrado por, mas é o padrão cristão. É o padrão do discípulo cristão. Ok? Que seja irrepreensível, que não tenha nada o que apontar. Marido de uma só mulher, não precisa de explicação isso. Vigilante. Sóbrio. Você sabe o que você está fazendo. Honesto. Hospitaleiro. Eu sei receber para poder refletir. Apto para ensinar.
pronto para ensinar, que tenha moral para ensinar, que estude e se prepare para ensinar. Não dado ao vinho, contra a embriaguez. Não espancador, não violento. Não cobiçoso ou de torpe ganância, o que é do outro, eu não quero para mim, ou a minha vida não vai ser em função de competir com o outro. Eu não tenho que ser melhor do que o outro. Eu não tenho que ganhar sempre. Eu não tenho que ser referência. Eu não tenho que ser o centro das atenções. Moderado, não exagerado para lado nenhum. Uma pessoa mansa. Mas não é mansa a ideia, é o moderado mesmo aqui, sem os exageros. Vai ter o manso também. Não contencioso, não briguento. Mesmo que o seu eu te impulsione para brigar, que você consiga se segurar. E eu não consigo, Senhor, me ajuda. Mas eu não vou brigar. Eu vou responder com mansidão, com temperança, com equilíbrio, com domínio próprio. Que governe bem, não avarento, não apegado ao dinheiro. Que governe bem sua própria casa. Lá embaixo, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, que é a mesma ideia do irrepreensível, que quem está olhando para você não tem o que apontar, que você dê bom testemunho. Isso está em Timóteo, ainda em Timóteo. Honesto, de novo honesto. Não de língua dobre. O que significa isso? Não tem duas palavras. Num ambiente eu converso de um jeito, no outro ambiente de outro. Num ambiente eu tenho um vocabulário, no outro ambiente é outro vocabulário. Não, eu tenho um vocabulário, eu sou cristão. Num ambiente eu falo A, no outro eu falo B. Aqui eu concordo com isso e ali eu discordo. Não, você não tem língua dobre. Você é um só, aqui ou onde você estiver. Não dado ao vinho, outra vez, que não se embriaga. Não cobiçoso de torpe ganância, outra vez. Que tenha consciência pura. Não basta você ter uma vida pura, mas a sua mente também tem que ser. Irrepreensível, mais uma vez. Honesto, mais uma vez. Não falar mal dos outros, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo, que aqui estava falando das esposas, mas é para todo mundo. Marido de uma só mulher, mais uma vez. Governar bem seus filhos e a sua própria casa, mais uma vez. Tem mais um, de Timóteo. Lembra que eu falei que a gente compõe, eu vou juntar todos esses textos depois numa lista só. Sendo um exemplo, seja um exemplo, como eu falei lá atrás, referência, que todo mundo possa olhar e falar, esse é um modelo na palavra, ou seja, no conhecimento de Deus da palavra. E ainda aqui sobre a palavra, gente, não precisa de ser muito estudado. Eu acho que eu já falei isso em alguma aula, eu lembro de eu falando aqui na classe, em alguma aula, algum curso, falando da dona Floriana. A dona Floriana era uma senhora que se converteu quando eu era adolescente na igreja, meu pai era pastor, e a dona Floriana se converteu e não sabia ler. Muito simples, uma senhora muito simples, não sabia ler. E aí ela sentava nos grupos de estudo, nas coinonias, né, que lá tinha outro nome. Ela sentava nas coinonias do lado das pessoas e pedia para as pessoas irem acompanhando com o dedo os versículos enquanto estava lendo. E a dona Floriana ia acompanhando as palavras, depois, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ela aprendeu, ela decorou palavras, ela não aprendeu letras. Ela decorou palavras, e ela aprendeu a ler na Bíblia, decorando palavras, lendo os textos bíblicos. E a dona Floriana lia a Bíblia todo dia, o dia inteiro, toda hora que chegava na casa da dona Floriana, ou ela estava cozinhando, ou ela estava limpando a casa, ou ela estava lendo a Bíblia. E ela levou tanta gente para Cristo, levando a palavra, lendo os textos bíblicos, ensinando a Bíblia, e ela aprendeu na Bíblia. Seja um exemplo na palavra, não importa seu nível de instrução, seu grau de instrução. No procedimento, como você age. Um exemplo no amor, como trata. Na fé, na pureza, exemplo, mais uma vez que está aqui em Timóteo. E aí vem para o nosso euzinho, aquele demoninho interior que gosta de explodir. Pronto para ouvir, não corta o outro quando está falando. Tardio para falar, não para o outro no meio, escuta até o final, pensa, processa, escolhe as palavras e fala. Como isso é difícil, né? Como isso é difícil. Mas eu tenho que ser pronto para ouvir,
tardio para falar. Escuta, pensa, ora antes. Tardio para se irar. Está sendo mais prático agora? Acho que sim, né? A gente aplica mais e a gente olha para a gente mesmo. Aqui no dia a dia a gente vai vendo os nossos exemplos. Aí Gálatas continua com essa listinha. O fruto do Espírito, que está em todos nós, é o amor, eu tenho que refletir. A alegria, mas como eu vou ser alegre com o mundo que está? Como eu vou ser alegre com o país que eu estou? Como que eu vou ser alegre com a política que tem aqui? Como que eu vou ser alegre com... Alegria, o foco não é o mundo, as pessoas, o governo, o Supremo, o meu país. Paciência, mesmo quando tudo leva a você perder a paciência, você ainda ser longânimo e continuar. A bondade, a fidelidade, a mansidão, veio daqui, não vi quem falou, foi a Adri? Eu ouvi daqui alguém falando mansidão. O domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus, os discípulos do Mestre, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E refletem isso. Se vivemos pelo Espírito, então andemos pelo Espírito. E o andar aqui é no meu dia a dia. É no meu trabalho, na minha casa. Com a minha família, com os meus amigos. Bom, isso tudo que a gente leu aqui, gente, pinta o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, ele dá para poder a gente ter em mente uma lista do que eu preciso perseguir para poder refletir esse caráter. Caráter, gente, é você manifestar aquilo que vem de dentro. Na biologia a gente chama de caráter o genótipo mais o fenótipo. A gente chama de caráter os seus genes, que têm as suas tendências, inclusive as pecaminosas estão escritas nos seus genes. Se você é irritado desde que você nasceu, sim, tá lá, você tem genes que estão te mandando ser irritado. E você pode falar, eu sou um irritado genético, sim, sou, mas não interessa. O padrão do mestre é o mesmo você sendo um irritado genético. Mesmo você sendo um melancólico genético, um depressivo genético. O padrão do mestre não aceita isso. Eu sou um compulsivo genético. Não interessa. Está fora do padrão. Ou seja, a gente nasce com o pecado escrito nos nossos genes, gente. E cada um de nós tem uma combinação diferente. Não tem ninguém igual a ninguém aqui. Nem gêmeos univitelinos são exatamente iguais. Tem uma mutaçãozinha num diferente do outro. Então, a minha combinação é diferente da do outro. Então, eu tenho o meu pacotinho de lutas e o outro tem o pacotinho dele. E vai ser assim a vida inteira. Só que essas interações, eu estou falando de biologia, esses genes, quando eles vieram com a gente nasceu com eles, nos dando tendências pecaminosas, para eles se manifestarem, depende da nossa interação com o meio. E aí vem o que a biologia chama de fenótipo, que é o genótipo que está nos nossos genes, misturando com o que a gente tem em volta, com o ambiente. E o caráter da pessoa, as características da pessoa, são o genótipo misturado com mais o fenótipo. O que significa isso? Tudo que está escrito em mim, que eu já nasci com ele, e que me manda ser, mas tudo que eu aprendi e fui moldado interagindo com o ambiente. E aí eu reflito o meu caráter. A genética chama de caráter isso. O que você nasceu escrito, mais o que você interagiu com o ambiente, que muda. Muda. Eu posso ter uma tendência melancólica e nunca entrar em depressão. Eu posso ter uma tendência explosiva e nunca matar ninguém. Porque na minha interação com o ambiente, com o meu meio, eu mudei o meu caráter, o meu fenótipo, a minha manifestação do que eu tenho escrito em mim, dos meus pecados. Então, o caráter de Cristo é a manifestação que nós temos que buscar. E essa manifestação que nós temos que buscar, eu posso, de maneira prática, ter uma listinha na minha cabeça e atacar aqueles. E eu posso escolher os principais para eu atacar e vou trabalhar em função daquilo. Depois eu vou para outros, porque isso vai ser a vida inteira. Então, quando a gente olha para essa lista que a gente acabou de ler, e a gente vê que tem coisas práticas na minha vida, a gente vai enxergando essas coisas práticas e a gente vai
lembrando de situações, puxa, eu posso trabalhar isso, fica mais fácil olhando ponto a ponto do que eu olhar para aquela guerra inteira e para o padrão inteiro altíssimo do mestre e falar assim, não dá, eu me encosto. Mas se eu olho pontualmente para as coisas e vou trabalhando, eu consigo progredir. É difícil a gente olhar para o nosso caráter e falar assim, ele é aprovado. Não, não é. As nossas tendências são sempre de colocar o nosso eu acima de tudo. A gente quer valorização, a gente quer prestígio, a gente quer aplauso, a gente quer esbanjar recursos, a gente quer mais dinheiro, a gente quer mais posse, a gente quer mais prazer. Então, pegando aquela lista e tentando ser práticos, o que significa refletir o caráter de Cristo? Ser irrepreensível. Viver de forma que não tenham como apontar para mim e apontar nada. Significa ser fiel. E se eu não sou, vou perseguir isso. Significa ser moderado. Ninguém é um arraso na lista inteira. Todos nós temos combinações diferentes de tendências pecaminosas. Então tem áreas que eu sou mais forte e o outro não. E eu olho para o outro e falo, como isso pode ser difícil para você? Porque para você tem as suas e o outro não. Então, eu tenho que buscar ser irrepreensível, eu tenho que buscar ser fiel, eu tenho que buscar ser moderado, eu tenho que buscar ser sensato. Ser respeitável. Não ser egoísta. E se esse é um problema para mim, eu vou atacar o meu egoísmo, eu vou lutar e criar cercas contra o meu egoísmo, mesmo que em outras áreas eu não esteja precisando trabalhar nesse momento da minha vida. Mas o outro amigo, o outro colega, o outro companheiro de luta, o outro do meu grupo de discipulado, da minha coinonia, do grupo de mães, do grupo de pais, do grupo de adolescentes, o outro que está junto comigo lutando, ele tem outras dificuldades e ele tem outras forças, e eu vou ajudá-lo e ele vai me ajudar. Ser apto a ensinar. Puxa, não consigo ensinar, ensina com a vida, não falando. Não se embriagar, como a gente já falou, não ser violento. Se essa é uma dificuldade, vamos pedir ajuda aos outros para poder me algemar e me segurar. E ligar para mim e falar, não responda. Eu vi a mensagem que você recebeu e você ainda não respondeu. Não responda, porque eu te conheço. Um ao outro ajuda. Não ser apegado ao dinheiro. E você num grupo onde você compartilha e luta junto, se essa é uma dificuldade sua e você expõe num grupo com intimidade, o outro pode estar te alertando e falando, você tem problema com o dinheiro, olha o que você está fazendo, e você ajudar o outro com outras áreas, em outras áreas. Não ser soberbo, arrogante, orgulhoso, se achar. Se essa é a dificuldade, exponha para um grupo de companheiros de luta e cresça junto. Ser digno. Ser homem de palavra, ou é ou não é, não tem meio termo. E se você tem essa tendência, gente, me ajuda, porque eu tenho tendência a ficar jogando no meio do caminho. E ficar em cima do muro. Ser honesto. Tá claro, né? Ter a consciência limpa. Não ser caluniador. Normalmente quem é caluniador não se enxerga como. Então, num grupo, alguém pode apontar para o outro e ajudar a crescer, e ajudar a enxergar. Ser um exemplo, aí vem os exemplos, as referências, aquele padrãozão. Ser um exemplo na palavra, no estudo da palavra. Ser um exemplo no amor, em como eu demonstro o amor para todos, até para aqueles que não merecem o meu amor. Ser um exemplo na manutenção da paz. Ser um exemplo na paciência. Gente, nós vamos falar sobre prática de discipulado na próxima semana. Muitas vezes, a gente perde a paciência com o filho, que é o nosso discípulo primeiro ali, direto, né? Todo dia em casa. A gente perde a paciência com o filho e, na verdade, o padrão de Deus é que eu tenho que ser exemplo na paciência. Então, não, eu tenho que repetir 1490 vezes. A mesma coisa, e um dia chega lá. Uma vez, há muito tempo atrás, meus filhos eram pequenos ainda, a Adri e eu conversamos com a Rose e o Wagner sobre alguma situação de algum dos nossos filhos, não me lembro o quê, que a gente estava apanhando ali para poder ensinar, e ela e o Wagner pegaram e colocaram os exemplos dos filhos deles, né? Lucas está aqui hoje, a Isa, e eles colocaram os exemplos, e eu lembro da Rose falando, eu repeti muito, mas eu repeti muito, e desanimava e continuava repetindo, e um dia chega lá e chega.
Então, gente, ser impaciente não está nas minhas possibilidades e liberações. Ser impaciente. Ok? Ser um exemplo na amabilidade, ser um exemplo na bondade, ser um exemplo na fidelidade, ser um exemplo na mansidão. Um exemplo de mansidão, gente, é nunca bater de volta. É difícil. Nunca bater de volta. Isso é ser referência. Como é possível? Se você é pronto para ouvir, tardio para falar, você ganha tempo para poder pensar. E dá para treinar isso. Bateu? Eu não vou responder. Eu não vou revidar. Eu vou escrever. Há muitos anos atrás, quando eu era adolescente ainda, o Fernando, em algum estudo, não me lembro o quê, não lembro a situação, mas em algum estudo ele colocou sobre responder e-mails. Não existia o WhatsApp, não, né? O mundo era outro. Mas, assim, e-mail é o que era. As brigas aconteciam era por e-mail. Ah, lembro sim. Foi numa situação de ministério, onde eu fiquei tão bravo com o que a outra pessoa falou, que eu respondi botando a pessoa no lugar dela. Lembrei. E aí o Fernando falou assim, guarda o e-mail. Responde, mas guarda. E lê de novo antes de mandar no outro dia. Tá bom. Aí eu criei essa regrinha para mim. Do e-mail passou pro WhatsApp. E eu, quando eu consigo, não é sempre, eu escrevo, deixo lá, arranco lá da resposta e jogo no outro um WhatsApp meu comigo mesmo ali, num rascunho, e deixo lá, marcado. E aí no outro dia eu pego, agora eu vou responder. Aí eu leio de novo, normalmente eu deleto tudo e coloco uma frase só, ao invés daquele texto, entendeu? Bom, é difícil, mas para ser exemplo eu tenho que ser referência. E para ser exemplo depende de esforço, eu tenho que ter regra. Então, se eu crio regras para mim, eu consigo na prática caminhar e ir crescendo. Dá para ser mais prático, é só criar regra. Eu lembro de um de um jovem, uns quase 30 anos atrás, que na casa onde ele morava, o computador dele, não existia smartphone, não existia mini, laptop, nada, o computador dele ficava na sala. E aí, na república que ele morava, quando ele ia estudar, ele botava um fone de ouvido, ouvia Vencedores por Cristo e ficava lá estudando. Na sala, não tinha o computador no quarto. Cerca, regra que ele pôs para ele. Acabou. Os outros se incomodavam, porque queriam assistir Friends dando risada e ele estudando ali, mas botava o fone, pode ir. E vai. Regra. Ele conhecia os limites dele. Ser um exemplo no domínio próprio, eu estou falando aqui, tá? Eu só não cliquei, mas eu estou falando sobre domínio próprio. Bom? Oi? Aqui. Quem falou? Ah. Não, ontem tivemos um exemplo do grupo do condomínio, né? Um ataque ao síndico, estava no bom serviço, mas a mulher começou. Eu também me segurei fazendo, vou responder, não vou entrar, e a gente tem vontade, até para defender, na verdade eu ia fazer para defender ele. Mas ele tomou uma postura que não devia, que ele começou a rebater. Né? E por ser o síndico que precisa ser, mesmo ele estando totalmente certo, a gente começa a ver que a imagem dele começa a degradar. Então a gente precisa realmente, né, se segurar. É fácil? Não é, mas no grupo do condomínio dá umas verdades ali. Do grupo do condomínio que discute sobre crianças, animais e tudo é política, é tudo motivo de discussão, sim, eu tenho que até lá ser exemplo. Oi. Quando os filhos eram menores, você estava me falando recorrentemente e aí sempre, mãe, você não consigo. E como eles sempre gostaram muito de esporte, você sempre falava, se você não se dedica, se você não treina, você não vai ser um bom jogador, você vai ser um perneta. Se você, não, essa semana eu não quero. A palavra de Deus é a mesma coisa com o plus que você tem o Espírito Santo. Então Deus, ele é fiel, ele fala para você, se você pedir sabedoria, ele vai dar.
que aquele que me ama e obedece, então seja obediente. Se coloca a regra, a disciplina, eu vou sentar, eu vou estudar, eu vou orar, e isso você vai ser transformado, não é pela força do seu braço. Exatamente. Porque as habilidades que a gente quer, a gente desenvolve com disciplina. Seja língua, instrumento, conhecimento, esporte. E com a palavra de Deus a gente ainda tem o privilégio de ter o Espírito Santo para conduzir a gente nesse processo. É isso aí. Ainda a listinha não acabou. Ser um exemplo no procedimento, ser um exemplo na fé, na pureza. Exemplo na pureza. Ser justo. Não é justo o que eu pago, então eu vou pagar o que é justo, mesmo que me custe mais. Ser uma pessoa consagrada. Ter uma linguagem sadia. E não duas. Lembra da língua dobre? Eu ter uma linguagem sadia. Eu não posso ter um vocabulário crentez dentro da minha comunidade com os meus irmãos e um vocabulário mundano quando eu estou no meu dia a dia. Se tem palavras que aqui não cabem no meu trabalho também. Se tem alguma palavra que você fala no seu dia a dia que você não falaria aqui, você tem uma ótima cerca para colocar. Porque ela não cabe. Se não cabe aqui, ela não cabe lá. Ser verdadeiro, você não mente. Você não engana. Não ter inveja, não ter ciúme, não ter cobiça e nem ganância. O reflexo é Cristo. Se eu caminho nessa direção, o reflexo é Cristo. E nós conhecemos a nossa... Oi, desculpa. Voltar? Aqui. E nós conhecemos a nossa naturezinha pecaminosinha, né? Nós já nascemos com isso escrito. Nós já nascemos com nossas tendências pecaminosas escritas nos nossos genes. Nós já nascemos com nossas tendências maiores de comportamento nocivos escritos aqui. E nós vamos lutar com isso a vida inteira. E nessa luta da vida inteira, desde bebezinho até agora, o nosso mal, o próprio, está ali gritando e mandando a gente agir errado. Um dos meninos, eu não lembro qual dos dois, quando eu tinha 6 meses, que ele era 6 meses, era bem pequenininho, estava sentando e quando ele não gostava de alguma coisa, ele se jogava, ele se jogava. Acho que foi a primeira vez que eu disciplinei. Tá lá, tá escrito dentro dos genes. Eu quero o que eu quero, e se não vem o que eu quero, eu faço birra. A vida inteira vai ser assim. Eu posso ir amadurecendo, mas a vida inteira vai ser assim. E se o mestre falou que indo devemos fazer discípulos, ou seja, eu preciso ensinar a outros, e eu conheço essa minha natureza pecaminosa que está comigo desde que eu vim para esse mundo, gente, como que eu lido com essa situação? Como que eu nunca vou me achar apto a ensinar outros? Mas se eu estou ensinando a outros, discipulando outros, convivendo com outros e procurando dar exemplo para outros, e aponto para mim mesmo, vou fracassar mesmo. Se eu me acho em condições de ensinar, eu vou fracassar. Porque quando eu olho para mim, olho para a lista e para o padrão do mestre, eu sei o quanto eu sou pecador. Eu sei o quanto eu estou distante disso. Então, quando eu olho para o mestre, olho para o padrão dele e convivo com outros à minha volta e procuro influenciar os outros, apontando para o mestre e não para mim, e usando a minha vida e a minha pecaminosidade para ensinar os outros a imitar o mestre, eu consigo multiplicar e levar outros no discipulado, seja os filhos ou quem for. Se eu aponto para mim, o fracasso vai acontecer. E vem as decepções. E muitas vezes pessoas se afastarem da igreja porque se espelharam em pessoas. Uma coisa que eu cresci a vida inteira em igreja. E um padrão que eu estava acostumado a ver era dos líderes não mostrarem a sua pecaminosidade. E quando eu vim para cá, eu demorei um pouquinho a acostumar com o Fernando pregando e mostrando para ele, mostrando
seu erro, a sua pecaminosidade, as suas deficiências e as suas falhas. Quando ele apontava e olhava para ele mesmo e falava, para mim, eu também sou assim, eu achava estranho. Gente, esse padrão do líder ser infalível leva pessoas a se distanciar da igreja. O líder não é infalível, o líder é um discípulo, assim como qualquer outro que juntos estamos rumando de glória em glória, crescendo, refletindo Cristo. Então, para quem que é o discipulado? Diante de um padrão tão alto, para todo mundo. Para todo mundo que quer crescer. E esse crescimento se dá em qualquer época da vida, em qualquer fase da vida. O discipulado é para criança, é para os filhos, é para esposa, para marido, para idosos. A gente tem grupo de discipulados aqui na igreja de 80 anos de idade. 80? É, né? Eu acho que sim. Tem 80 anos. Aquele que, e tem um, inclusive, que a gente está tentando encaixar ali, 86, né? Então mais 60. É. Gente, é para todas as fases e todos os momentos de vida e a forma. Certo? E o Hendricks fala aí no livro Como Ferro Afia Ferro, falando sobre discipulado, ele fala o seguinte: recuse a acreditar na mentira do diabo que diz que somente os fracos precisam de ajuda. A verdade é que são os homens que procuram ajuda que se tornam fortes. Vamos juntos. Reconheça sua fraqueza e vamos juntos. Aí o Hudson Taylor fala também sobre esse mesmo assunto. Ele coloca que todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas porque confiavam que Deus estava com eles, mas admitiram sua fraqueza. Se a gente olha para um padrão tão alto como a gente viu aqui hoje, de discipulado, de ser discípulo, se a gente olha para um padrão tão alto assim e a gente desanima, voltando naquele texto de Lucas que a gente já usou 3 vezes aqui hoje, eu queria destacar essa palavra diariamente. Você quer ser um verdadeiro discípulo? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Um discípulo é o que segue, é o que ama, é o que renuncia, mas isso é diário. O que significa ser diário? Gente, a guerra contra o pecado é a vida inteira. Só que cada dia é uma batalha. Então, se eu enxergo cada dia como o seu mal, se eu enxergo cada dia como a batalha do dia, eu posso cada dia ajustar as minhas prioridades, cada dia fazer as escolhas, cada dia ter travar minhas lutas com o meu pacotinho de pecados de estimação e as minhas lutas individuais, e a cada dia eu posso chegar ao fim do dia tendo vencido ou chegar ao fim do dia e não tendo vencido. E se eu não venci, eu decido que cercas eu coloco no próximo dia para a batalha do dia seguinte eu conseguir evoluir. Se eu olho para a batalha dia a dia, eu enxergo a vitória também dia a dia. Então é possível eu ter meus altos e baixos e continuar ainda assim crescendo se eu olho diariamente, tomo minha cruz diariamente e vou lutar diariamente enxergando uma batalha do dia. Na força do Senhor. Sim. De achar que você tem um braço. Uhum. E, gente, pensando em grupos de discipulado, em ombro amigo, em dupla de encorajamento, o nome que você quiser dar, mas num grupo onde você se abre, você se expõe e você coloca os outros junto com você para poder lutarem juntos, nada melhor do que esses, cada um com seu pacotinho de genes e tendências pecaminosas ali, cada um com os seus pecados de estimação, um ajudando o outro a levantar nessa batalha diária. E vai chegar um momento onde a gente vai enxergar que encerrou. E quando enxergar que encerrou, e eu não tiver mais nenhum dia de batalha pela frente, aí sim ainda vai dar para olhar para trás e ver a guerra. É só não olhar para a guerra como um todo, porque eu vou desanimar. Mas olhar para o dia como a batalha e deixar para olhar para a guerra quando eu chegar no final. E aí a gente viu que a gente venceu a guerra e que não tem mais batalha pela frente. Certo?
Guardei a carreira. Não, como é? Guardei a fé. Tudo bem? Bruno, você pode orar para a gente encerrar? Pai Santo, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui a cada momento, nos dando ânimo, Pai, para poder seguir diante dessa batalha diária que nós temos com o pecado, dessa prática que nós devemos perseguir, sermos seus discípulos, mas também nos mostrando que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas pelas condições que o Senhor nos dá. Pai, que nós possamos replicar isso na vida de outros e seguir diariamente, crescendo na tua glória, na tua soberania, para o teu louvor. Então, te louvo em nome de Jesus. Amém. Gente, próximo domingo, então, a gente segue com a última aula, que é a prática do discipulado. Então, vamos falar mais sobre a parte dinâmica e do dia a dia de diferentes tipos de discipulado, tá bom?